Bom, e nesta quinta-feira, a primeira-dama Janja da Silva participou por vídeo do evento Todos pela Paz na Palestina, organizado pela primeira-dama da Turquia, Ermine Erdogan. A mulher de Lula pediu cessar-fogo imediato na região do conflito entre Israel e o Hamas. Jamais imaginei que depois da Segunda Guerra Mundial e de todos os seus horrores, nós teríamos que assistir ao massacre de bebês, de crianças e jovens. É intolerável. Os civis devem ser protegidos como exigem as leis e convenções internacionais, que foram construídas a partir do aprendizado histórico que acumulamos como humanidade. Por isso se aprofunda cada dia a necessidade de um cessar-fogo imediato e a abertura dos corredores humanitários para a entrada de medicamentos e alimentação. E mais urgente ainda é o fim desse conflito. Os homens que lideram e apoiam essa guerra precisam entender que o diálogo deve prevalecer sobre as armas e que mesmo a guerra e o direito à defesa têm regras e limites. Silvio Navarro, muito boa noite. Vimos aí um trecho desse vídeo da Janja da Silva pedindo aí paz na Palestina, mas nada de chamar o Hamas, em bom português, de grupo terrorista, né, Silvio? Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr, meu irmão Augusto, meu amigo Rodrigo Constantino. Boa noite para quem nos acompanha. Bom, claramente é possível notar que ela está lendo um teleprompter. Dá para observar, basta acompanhar. Se nós pudermos aqui ao longo do comentário reproduzir alguns segundos, você vai ver que o olho dela passa pelas linhas. Não foi ela que escreveu esse texto, ela está lendo algo que foi escrito justamente para ela cumprir este papel. Basta observar ali, ó, atrás dos olhos, tá muito claro. E o ritmo também da fala, né, de quem está lendo. Segundo ponto, o que ela fala não tem a menor importância, não tem a menor relevância. Ela não tem cargo, ela não é porta-voz brasileira, ela não é porta-voz da nossa diplomacia e repercute muito mal lá fora, repercute pouco. Ela não é tão protagonista assim quanto acha que é. Ela não é essa figura protagonista no mundo lá fora, no cenário internacional. E o que repercute, repito, repercute mal. A imagem dela, quando o Brasil é visto do lado de fora, não é boa. A Janja tem essa figura do namastê, da dancinha, do deslumbre, dos gastos exagerados. É assim que o Brasil é visto lá fora. Segundo ponto, sobre essa resolução que foi aprovada, a resolução de Malta, ela passou por quê? Porque ela é um pouco mais profissional do que a brasileira. Porque neste momento, qualquer um que acompanha as falas, os pronunciamentos do presidente da República, vê uma figura que reverbera o antissemitismo, que tenta atacar o povo judeu e um Estado constituído que é Israel. Então, em relação a Janja, eu repito, vamos descartar porque está tudo errado nesse vídeo. Agora, o Brasil deveria prestar um pouquinho mais de atenção como o mundo enxerga a nossa diplomacia nanica. Porque a resolução de Malta não é boa. Israel não vai segui-la. Israel não vai parar o combate à barbárie, o combate aos terroristas do Hamas. Mas se a resolução foi aceita, vamos dizer assim, no Conselho da ONU, é porque seguramente eles entendem que o Brasil é um anão diplomático nesse cenário. Augusto Nunes, muito boa noite. Dá para a gente reunir esses dois assuntos aí? Quero te ouvir sobre essa declaração da Janja da Silva e também sobre essa resolução da ONU, que segundo o governo israelense chamou de desconectada da realidade. Boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, meu irmão Silvio, grande Piotr. Boa noite, Constantino. Bom ter você por aqui. Boa noite a você que nos acompanha. Olha, quanto ao primeiro tema, ao primeiro assunto, eu voto com o relator Adalberto Piotr. E os capacetes azuis? Por que a ONU não envia um grupo de capacetes azuis para que eles vivam na prática a realidade ali e vejam o que acontece? Vejam o que acontece. Por que não? Quando a ONU decidir alguma coisa nos Balcãs, os capacetes azuis iam para lá. Não resolviam muita coisa, não.
mas era pelo menos um sinal de que a ONU se expunha a algum tipo de risco. Mas o que me incomoda é esse tratamento igual, é considerar iguais coisas diferentes. Israel tanto nem pressentia o que iria acontecer, estava absorvido aí por questões internas, complicações internas, como em qualquer democracia, que o Hamas invadiu Israel para um ataque covarde, sem ser detido imediatamente. O serviço secreto não disse nada. Mas os jovens brasileiros que morreram naquela rave lá, eles foram crianças também. São brasileiros, eles ignoram a morte de brasileiros que estavam festejando, dançando. O crime que eles cometeram foi ficar a poucos quilômetros da fronteira. E foram assassinados de maneira cruel, né? Poucas vezes se viu tanta selvageria no ataque a um grupo de civis. E aí chegamos a Janja. Em primeiro lugar, é a primeira vez que uma primeira-dama fala em nome de ninguém, né? Ela está aí se manifestando como o quê? Mulher do Lula? A Marisa Letícia foi uma omissa, né? Até a Rosemary Noronha poderia dar uns pitacos aí, porque ela teve muita intimidade com o Lula. Ela conheceu o Lula na intimidade mais que a Janja. Mais que a Janja. Primeira-dama não é cargo. Primeira-dama não existe. Então, eu repito aqui, a minha mãe foi mulher de prefeito várias vezes. Ela ficaria gravemente ofendida com a primeira-dama. E que é isso? E nunca se meteu a falar em nome do marido por um motivo muito simples. Não foi eleita, não tinha voto, dava palpites em casa. Ela que diga isso para o Lula. E o Lula que deixe de ser cafajeste e reconheça que há uma democracia, a única democracia real no Oriente Médio, e há um grupo terrorista tentando destruir, tentando assassinar todos os israelenses, e depois virão os demais seres humanos que não concordam, que não pertencem aí ao mesmo grupo religioso. Eles não escondem isso. Quer dizer, esse tipo de acordo é uma pausa, na melhor das hipóteses, é uma pausa na onda permanente de ódio contra tudo que não seja radicalmente islâmico e na interpretação deles. O Islã não diz nada do que eles fazem, eles interpretam a maneira deles porque são assassinos. E o Brasil festeja agora o seguinte: um acordo entre o atacante traiçoeiro e o atacado, que estava ali cuidando dos seus problemas. Uhum. Então, eu repito, o nazismo queria eliminar, dava aos judeus o tratamento de raça ser extinta. Hoje, Israel é tratado pelo Brasil e por outros países como o judeu dos estados democráticos. Ele precisa acabar. Tudo que o Hamas disser, que não confirme a decisão de jogar Israel no mar, é mentira, é truque e não tem nenhuma credibilidade. A ONU finge estar tratando com dois países. Finge esquecer, por exemplo, que Israel saiu da faixa de Gaza, entregou à organização do Arafat, a Autoridade Nacional Palestina, que perdeu uma eleição para o Hamas, que nunca mais fez eleição. E eles é que transformam em escudos humanos crianças e matam crianças em Israel. Do jeito que fala a Janja, só morreram crianças palestinas.
Bom, a Janja fala em nome de um governo, e ambos se merecem. A primeira-dama e o governo se merecem. Eu acrescentaria uma linha a esse ponto, Augusto, que a Janja ela se apresenta como uma figura, uma feminista defensora da causa LGBT, dos gays. Ela deveria ver o que pensa o Hamas sobre as mulheres, o que pensa o Hamas sobre gays, como eles são tratados. Pode ser também no Iêmen, no Catar, no Irã. Exatamente. Ela deveria estudar um pouquinho de como eles são tratados e as mulheres também nesses países. E visitar sozinha esses países. E como... sozinha. Exatamente. Só para complementar essa questão de política internacional que o Augusto fez menção aqui, o Mahmoud Abbas, respondendo ao Maduro aqui na Venezuela, disse que o Hamas não representava a causa palestina. O Abbas disse a todos esses manifestantes em Nova York, nas capitais europeias, aqui na Avenida Paulista, dentro de Colômbia, não sei por que vocês estão pegando a causa do Hamas, porque eu, líder da Autoridade Nacional Palestina, estou dizendo a todos vocês que o Hamas não é nada, não representa a causa da Palestina nenhuma. E esse é o argumento deles para justificar o apoio a um grupo terrorista. E cantando em bom inglês, o Constantino está conosco, né? Acho que é From the River to the Sea, Palestina will be free, alguma coisa assim. Ou seja, do Rio Jordão até o mar, você expurga Israel. É simples, uma questão de análise de geografia. É isso, né, Constantino? Esse é o cântico em inglês, não é? Esse é o cântico, Adalberto. E quanto ao Abbas, né, é até curioso ele falar isso, e ele está certo, óbvio, mas muitos depositam no Abbas uma esperança, e a Cisjordânia não vai muito melhor, não. Veja que a turma da Autoridade Palestina manda cheque para famílias de terroristas. Então é o roto falando dos farrapados. Agora, essa reação toda coordenada, que contrata até a Janja para falar, lendo teleprompter, né? Isso para mim é o seguinte, eles estão apavorados porque Israel está avançando, uma vez mais, tendo que ocupar ali a faixa de Gaza, não deixar mais na mão do Hamas, e está mostrando ao mundo o que rola lá dentro, né? Coisa que a ONU não quer ver. Aqui no chat a Mari disse o seguinte: Janja, nunca te pedi nada, cancela sua viagem para Dubai e vá para a faixa de Gaza ajudar nas ações humanitárias. Tá aí uma boa dica, né, para a primeira-dama entender do que se trata.